gostaria que, nesse momento, o pastor pudesse, se vocês pudessem se apresentar, né? No caso, o pastor Guilherme, falar um pouco que a sua história acadêmica, né? O que que faz hoje, né? Depois o antes, para a gente poder iniciar. Fica à vontade. Uma boa noite a todos, para que estejam me ouvindo. Meu nome é Guilherme Miro, né? Para quem acho que já me conhece. Eu sou carioca, sou formado em teologia pela Faculdade Adventista da Bahia, né? Estamos ali, estudamos ali durante 4 anos, durante um período, estudamos muito a questão dos evangelhos, principalmente. Atualmente sou pastor do Colégio Adventista e professor ali de ensino religioso para o ensino médio. Estamos trabalhando ali já há 1 ano e meio e também na Igreja Central de Porto Velho, né, com a área dos jovens. Então, Deus tem nos abençoado. E é isso. Não sou muito bom de me apresentar, não, mas é um pouco disso aí. Vamos antes. Agora o antes aí, o professor antes pudesse se apresentar também. Olá, boa noite. Sou Anderson Gomes, mineiro, Montes Claros, terra de Montes Claros, natural de Montes Claros. Aos 17 anos fui para São Paulo estudar biologia também no UNASP, né? Universidade Adventista de São Paulo. Lá eu morei por 10 anos, conheci minha esposa, e ela era daqui de Rondônia, né? Aí me puxou para cá, vim embora, cheguei em 2009 aqui. Hoje eu sou funcionário público do Estado e também trabalho no Colégio Sapiens, né? Colégio particular. Leciono biologia aí. E na escola pública trabalho no Colégio Murilo Braga e Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. E é um prazer estar aqui. Bem, eu, antes de mão, gostaria de agradecer, né, a participação de vocês. A gente sabe que a gente tem tantas atividades que são feitas e a gente arrumar um tempinho, mas eu acho que quando é para contribuir para a obra do nosso Criador, acho que a gente não tem que medir nossos esforços. Eu pediria, antes de nós iniciarmos, pastor Guilherme, se você puder fazer uma oração inicial, para a gente poder dar o start aqui no nosso bate-papo, desse estudo de hoje. Tem como? Vamos sim, oremos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja nos abençoando, nos iluminando nesse momento. Que possamos, ó Pai, ter a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos o que vamos estudar. E que, ó Pai, nós possamos, principalmente, além de conhecimento, praticar isso nas nossas vidas. Abençoe cada pessoa que ainda vai assistir essa live, talvez depois, em algum momento. Nos use nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Bem, então hoje a gente vai discutir uma questão que eu acredito, né, que muitos cristãos perguntam e têm dúvidas a respeito sobre esse tema, né? Todos nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em 2 testamentos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Também tem 2 alianças. Aí o pessoal fala que tem 2 alianças, a antiga e a nova aliança. Onde a nova ela foi feita através do sangue do Cordeiro, né? Isto é, através do sangue de Cristo. Isso representa uma grande modificação na relação do Antigo Testamento, onde nós não temos assim não temos mais os sacrifícios, né, de animais como era feito no Antigo Testamento, né? Através do sangue desses animais, e nem a necessidade de uma série de coisas que faziam parte, né, do ritualismo judaico, né? Bem, entretanto, baseado em tudo que nós já compreendemos no Antigo e Novo Testamento, a Bíblia cristã ela contempla no Antigo Testamento de que o modo do Antigo Testamento articula com o Novo Testamento, especialmente ali nas questões ligadas à cerimônia, às leis, etc. Então, eu faço a seguinte pergunta, que é uma coisa que eu tenho certeza que não só eu, como várias pessoas, com certeza já
pensaram e se questionaram com relação a isso. A lei, ela não reflete a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus mudou da antiga para a nova aliança? Então, esses questionamentos que eu coloco aqui foram alguns questionamentos que surgiram nessa minha busca, né, nesse estudo, né, de compreender e entender esse tema. Então, essa, sem dúvida, eu tenho certeza, dúvida de muitas pessoas, né? Aí a gente percebe que alguns textos do Novo Testamento, ele diz que agora nós vivemos pela graça e não temos nada a ver mais com a lei, né? Que a gente percebe lá alguns textos do Novo Testamento. Então, eu posso quebrar todos os mandamentos, que não tem problema nenhum? É uma pergunta que eu faço. Se a gente vive na graça, como muitos dizem, né? E agora a gente não tem mais nada que vincula a lei, né? Que tem nada a ver mais com a lei, então eu posso quebrar todos os mandamentos, aí eu não terei nenhum problema na minha caminhada cristã. A gente sabe que o mandamento é a própria palavra, né? E a própria palavra de Deus, que é a própria Bíblia, ela sempre expressa ter, né, a lei. Sempre, se a gente perceber no Antigo Testamento e no Novo, a gente percebe que tem essa palavra, essa expressão lei, né? Só que sem lei não tem mandamento, na minha ótica, né? Se eu tiro a lei, eu não tenho mais mandamento. Vocês concordam comigo? Se eu vivo pela graça e não tenho mais a lei, então eu não preciso mais da lei, não preciso mais de mandamento. Essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? Mas existem pessoas ainda que dizem assim: se eu for cumprir os mandamentos do Antigo Testamento, então aonde que entra a graça? É exatamente esse tipo de questões que nós iremos hoje aqui, nesse estudo, trazer para a gente poder compreender melhor essa questão da antiga e da nova aliança, da graça e da lei, né? E aí eu já inicio perguntando aos nossos convidados, uma das primeiras perguntas que eu rabisquei aqui para trazer para que eles possam nos ajudar. Então, o que significa aliança? E aí eu pergunto aí aos nossos convidados para a gente poder startar. Então, o que significa, então, aliança? Para a gente poder chegar nesse ponto de lei, graça, Antigo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, mas a gente tem que entender mais o que é aliança. Vamos... Começar aí, pastor? Pode começar aí, pastor. Muita pergunta. Pode começar? Pode. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que falar o que é aliança, né? Eu tô com uma aliança aqui, ó, na mão esquerda. Isso quer dizer muita coisa, né? Eu já tive essa mesma aliança na mão direita, né? Quando eu firmei um compromisso sério, um namoro sério, né? E aí no casamento eu troquei a mesma aliança, peguei essa aliança e coloquei na mão esquerda, né? E toda aliança, o que eu estou querendo dizer com isso? Que toda aliança, ela tem um contrato, né? Mas nem todo contrato tem uma aliança. Então, se tem uma aliança, quer dizer o quê? O que Deus quer? Qual é a mensagem que Deus quer trazer para a gente? Quer dizer que Deus, ele escolheu um povo. Deus escolheu um povo e ele chamou esse povo de noiva, né? Tem um momento que chama de noiva, né? A gente vê lá em Jeremias 2, né? Jeremias 2, 2-3, ele fala assim: meu povo, eu lembro de quando você era jovem, de como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Situação difícil, né? Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Aí ele fala no verso 5, que defeitos os seus antepassados acharam em mim para que me abandonasse? Adoraram ídolos inúteis, eles me desprezaram. No entanto, fui eu
quem os tirou do Egito. Olha só, Deus falando do primeiro contrato, do primeiro casamento que ele fez, né? A primeira aliança que ele firmou, né? Então, é uma aliança progressiva. A fundamentação dessa aliança, ela vem de Abraão. E ela vem sendo melhorada, até chegou no Egito. E quando chegou no Egito, quando chegou no Sinai, Deus firmou, né, esse contrato, né, através de Abraão, de Moisés. E a partir daí surge essa nova aliança, surge um povo. Deus escolheu um povo nessa terra para falar: esse povo é meu, esse povo é meu. E aí o que acontece, né? A partir dessa aliança, essa aliança foi quebrada porque a mulher de Deus, que é o povo de Israel, né, caiu em prostituição, né, adorando outros ídolos, né, adorando outros ídolos. Agora, o que eu penso assim de novidade, que eu acho que muitas pessoas não compreendem ainda. Tanto a primeira aliança, tanto o primeiro contrato, quanto o segundo contrato, ele foi ordenado por Moisés, ou seja, está na Torá. Para quem não entende o que é Torá, a Torá é o Pentateuco, né? São os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? É a lei. As pessoas têm dificuldade, né? Os cristãos às vezes têm dificuldade, como eu também tive por muitos anos, porque quando eu me deparo com o Novo Testamento, que na verdade o Novo Testamento significa Brit Hadashah, quer dizer o quê? Que significa nova aliança. O Novo Testamento é a nova aliança ali viva, né? E quando você lê a nova aliança, você estuda a Bíblia, uma Bíblia comum, você não consegue ler Torá, porque ela foi escrita em grego. E quando em grego, ela foi traduzida na verdade, em grego está escrito nomos, né? E aí colocou lei. E nisso acaba confundindo o povo, porque existem leis, dogmas humanos, existem a própria lei, que quer dizer a Torá, né? E nessa bagunça, nessa mistura, nessa interpretação que foi realizada, as pessoas começaram a ter dificuldade em interpretar a lei que representa a Torá e a lei que representa dogmas humanos, entendeu? Tradições humanas. E aí surge essa polêmica, essa grande dificuldade. Mas aliança é algo firmado por Deus, que foi dada a Moisés, ainda dentro da Torá. Tanto é que Cristo fala o seguinte: não penseis que eu vim abolir a lei, Torá, ou os profetas, Niviim, né? Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir o que está na Torá. Eu vim cumprir, né? Então essa é a ideia inicial aí. Guilherme? Interessante, quando a gente fala de aliança, né? Entender primeiro o que é aliança, pegando o simples da palavra, aliança é acordo. Pegando assim, basicamente a palavra de uma forma simples, é um acordo. A gente vê desde o início da Bíblia, do Gênesis, como o Anderson falou, a gente vê no início ali do Pentateuco, do Gênesis, a gente vê já Deus firmando algumas alianças, né? Então, até quando o povo peca, né? Quando Adão e Eva pecam, Gênesis 3,15, né? Um verso bem conhecido, a primeira profecia que a gente aprende na Bíblia, né? Mas também a gente pode ler como formato de aliança, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, você consegue pegar nas letras o acordo que Deus está fazendo aqui? Olha, vocês pecaram, ok? Mas eu vou pôr inimizade entre a mulher e a serpente, entendeu? E vai chegar o dia aonde você vai ferir a cabeça dela. Entende? Então, aí você vê depois Deus estabelecendo aliança com Noé, você vê Deus estabelecendo aliança com Abraão. Então, você vê que esse processo de aliança, de acordos de Deus, né, ele vem desenrolado desde o princípio. Você pegar simplesmente o acordo, Deus fala: ó, se vocês não comerem do fruto, certamente não morrereis. Entende? Você vê Deus ensinando Adão e Eva a ter uma aliança. Você vai deixar pai e mãe unir-se em um só, e você vai unir em uma só carne. Você vê algo interessante que Deus vai explicar
de uma forma mais pedagógica, na teologia do santuário mais para frente, mas você vê ali no Gênesis uma coisa interessante, que Adão e Eva eles se sentem nus, porque a glória de Deus saiu deles, eles se vestem de folha de figueira, aí Deus chega, e o interessante é que Deus mata o cordeiro para eles vestirem. Não são eles que matam o cordeiro. Deus não chega e fala assim, ó, chega aqui, pega esse cordeiro, mata e vistam a pele. Não. Deus mata o cordeiro e bota aqui, se vista disso aqui. Quando a gente vai para a teologia do santuário, lá para frente, que o Anderson já falou um pouquinho ali na parte mosaica, vamos dizer ali, quando Deus começa a instruir o povo ali, a gente vê o povo levando o cordeirinho, todo aquele processo que eu acredito que a gente vai falar mais para frente, mas Deus já tinha feito isso lá no início, mostrando o que ia acontecer. Então, tudo isso já faz parte dessa aliança, todo esse processo. Então, a aliança, ela começa ali desde o princípio. Deus já nos criou querendo uma aliança conosco. Acho que é importante a gente entender isso. E aí, a partir da Bíblia, vai desenvolvendo esse processo, que foi um texto lindo que o Anderson leu de Jeremias, né? Deus em busca do homem. Sempre cito esse livro. Deus querendo aliança com o povo e o povo fugindo dele. Deus querendo aliança com o povo fugindo dele. A ponto de Adão pecar, se esconder, e Deus ter que ir perguntar, onde você está, Adão? Onde estás? Né? Então, a gente vai vendo isso no desenrolar da história do povo de Israel, esse Deus buscando essa aliança, e a gente vai falar mais sobre isso aí. Mas acho que é interessante entender que desde o princípio, né, quando o ser humano peca, Deus ali já tinha um plano, e já tinha esse plano de uma aliança para a salvação do povo, né? E Deus sempre cumpriu esse acordo. E a gente vai desenrolar mais aí. Bem, baseado nessa introdução, né, do que significa aliança, aí eu viria com a seguinte outra pergunta. Então, se a aliança tem um start, um princípio, né, como o próprio Anderson falou aí, quais são os elementos assim fundamentais para que uma aliança realmente ela possa ser estabelecida? Antes vamos falar com ele, depois o pastor Guilherme complementa aí. Igual o pastor Guilherme falou, a gente precisa ser didático. Deus, ele é muito didático. Lembra na pregação do pastor Belci Clay, que ele citou Oséias? Rapaz, eu tive um insight tão grande ali no sermão dele, que eu fiquei maravilhado. O exemplo da vida do profeta Oséias, ele representa as duas alianças ali. Representa as duas alianças. O que Deus falou para Oséias? Oséias, você vai casar com uma prostituta. Você vai casar com uma prostituta. Você vai ter filhos. Aí ele deu nomes assim para os filhos, né? Por exemplo, primeiro teve o Jezreel, né? Que representa juízo de Deus, chegou para Israel, né? Lugar de sangue, representa lugar de sangue. Depois gerou uma outra filha, né? Desfavorecida. Olha só o nome que colocou na filha, desfavorecida. Israel não recebe mais nenhum favor de Deus. Depois teve o terceiro filho, né? Não meu povo, representando não meu povo. E aí, o que acontece? A mulher abandona Oséias, larga ele, vai se prostituir, né? Se prostitui até não poder mais. E aí chega um momento, ela é vendida para escravos, né? As pessoas compram ela, se torna escrava. Olha só o detalhe disso. E Deus e aí no final, o que Oséias faz? Ele vai lá, compra a mulher, tá escrava, compra a mulher escrava e salva essa mulher. Onde é que está a primeira aliança? A primeira aliança está no primeiro casamento, quando Oséias casou com a mulher e a prostituição ali, ele já casou com ela prostituta. Isso representa o quê? Natureza carnal, natureza pecaminosa. Né? Lembra de Gálatas 4, que fala lá que a primeira aliança é de Agar, né? Então, Agar representa o quê? O filho, né? Que é Ismael, representa o filho da escrava, né? Representa a primeira aliança. Já Sara representa o quê? A segunda aliança, a nova aliança, né?
E Isaac é o filho da livre. Então, nesse contexto aí da história de Oséias, né? A gente enxerga aqui Oséias como se fosse... Ó, tô sendo bem didático aí, olha aí. Oséias como se fosse Deus, né? Gomer, a mulher dele, como se fosse Israel. Primeiro contrato, primeira aliança, ela se prostituiu, né? Teve filhos da carne, né? E o primeiro filho, Jezreel, quando você vê lá no final, do capítulo 1, né? Fala assim, ó, a mulher de Oséias se separou dele, foi para um prostíbulo, foi ser usada diante dos deuses pagãos e depois de usada e desgastada, ela foi colocada à venda para ser uma escrava. E sabe o que Oséias fez? Foi lá e comprou. Beleza. Aí, o Jezreel representa Cristo. Representa Cristo. Ou seja, Deus deu o próprio Filho, né? Morrer na cruz, ou seja, um sacrifício para salvar, né, o seu povo. Então, Deus é muito didático. Da mesma forma que ele usa usa Oséias aqui, ele usou até Abraão, né? Para dizer que o seu próprio filho, o Isaac, né? Naquele contexto ali onde Abraão ia sacrificar o filho, Deus ele mostrou em simbologia que lá na frente o seu próprio filho iria morrer para salvar os descendentes de Abraão. Interessante que não tem, além dessa história de Oséias, como o Anderson falou, e aí professor, né, sempre tem a pedagogia, a licenciatura, a didática, mostrou ali, trabalhou os sentidos, né, o visual, tudo. A gente tem essa história de Oséias, mas acho que o que representa bem, assim como a história de Agar, né, que o próprio Paulo faz essa analogia, Ismael, o filho da escravidão, né? Isaac, o filho da promessa. Interessante que Abraão manda Ismael para o deserto, né? E aí o pecado ele é lançado para o deserto através do bode de Azazel. Essa aqui já é uma outra história, mas dá para a gente fazer mais outras analogias. Eu acho que a pergunta do Fabiano, a questão do fundamento, não tem como a gente falar da aliança sem ter a ideia do sacrifício de Cristo. Acho que esse é o principal fundamento. É ali que tudo que tem que estar o nosso olhar quando a gente fala sobre esse tema e a gente entender o quão importante a gente sabe que é, né? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia, mas a gente precisa entender que ali é o ápice das duas alianças. Né? Por quê? Porque ali a gente tem alguns elementos. O véu se rasga. Por que se rasga? O que representa isso? Aí uma parte vai dizer, a partir dali do véu se rasgar, essa aliança agora ela não serve mais. Agora estamos numa nova aliança. Então, como que aconteceu esse processo? Então, o divisor de águas é a morte de Cristo. Entendeu? O divisor de águas, o fundamento é o sacrifício de Cristo. E, a partir dali, a gente vai entender como funciona esse processo. Então, o principal fundamento das duas alianças, eu vejo que seja Cristo. E o ápice é como se as duas viessem aqui, ó, e o ápice vai se encontrar ali em cima, de Cristo, que é o divisor de águas, que vai terminar uma e começar outra. Mas, então, quer dizer que uma não vale mais? Como que é esse processo, essa fusão da antiga para a nova? É a partir de Cristo. Mas a antiga não funciona mais. Se funciona hoje, como que funciona esse processo? Como que foi de uma para outra? Que eu acho que a gente vai desenrolar, né? Então, o fundamento, a gente tem todas essas pinceladas, né, na história de Agar, de Sara, na história de Oséias, sobre a nova aliança, que acho que é interessante esse tema que o Anderson trouxe, que mostra para a gente, no Antigo Testamento, a nova aliança que ia acontecer no Novo, aponta para lá, ou seja, a nova aliança não é algo de surpresa que Paulo viu, nossa, uma nova aliança, não. É algo que já vem sido preparado, os profetas já vinham preparando o povo, Jeremias, Oséias, já vinham preparando o povo para esse acontecimento, né? E a partir desse acontecimento, como que funciona? Né? E aí acredito que a gente vai desenrolar um pouco mais aí para frente
essas questões, mas que o fundamento a gente tem especificado no Antigo Testamento, através dessas histórias e muitos outros textos, que aconteceria uma nova aliança, né? O texto de Jeremias é mais claro, e que quando que aconteceria isso? A partir de quando? Quando que eu tenho essa virada de chave, essa fusão de uma aliança para a nova aliança? A morte de Cristo. E a partir dali a gente vai ter um pouquinho essa dimensão. Só a viés de curiosidade, hoje, alguns acadêmicos, né, não todos, mas alguns acadêmicos nem usam mais a expressão Antigo e Novo Testamento. Usa a expressão Bíblia hebraica e Bíblia grega. A ideia de que tudo é Bíblia. Tudo é Bíblia. Porque essa ideia de antigo dá uma ideia realmente de uma coisa, né, antigo, passado, né, aquele negócio, aquele tênis que você deixa guardado lá no armário, que você nem lembra mais, entende? Antigo, está lá. Você não se desfaz dele, mas você também não usa. Então, porque o velho é aquele que você descarta. O antigo tem essa ideia, né? Então, algumas pessoas, até na parte acadêmica, já não gostam de usar essa expressão. Então, você vai ler alguns artigos, tem alguns artigos científicos nessa área, um pouco mais biblista, vamos dizer assim, já vai ver essa linguagem, Bíblia hebraica e Bíblia grega. Né? Só para a gente entender como é linear, né, esse assunto, a gente vai desenrolando. Assim, uma das coisas que eu acho fundamental, né, para a gente compreender ali as alianças, ela se baseia tudo dentro da doutrina do santuário, né, que eu acho que é uma coisa fundamental que vocês podem falar, porque como o próprio antes falou que Deus ele é muito didático, ele usa uma pedagogia de uma forma crescente para que as pessoas possam estar preparadas para um propósito, né, que é a morte de Cristo, a vida de Cristo. E eu acho que seria interessante vocês explanarem um pouco, explicar o que é a doutrina do santuário, o que ela tem ligação com essa questão da aliança, né? Para depois a gente poder aprofundar mais um pouco nesse tema. Vocês poderiam explicar se o santuário tem essa ligação com esse propósito de aliança que Deus projetou desde ali de Gênesis 3,15, que para mim Gênesis 3,15 ele é um start de toda uma caminhada, de um passo a passo voltada para que Cristo pudesse vir, né, e morrer por todos nós. Hein, Guilherme? Você poderia dar uma não, sim. Assim, a gente vai pincelar, né, porque talvez a gente precisaria de uma live para falar sobre toda a doutrina do santuário. Né? Nós que somos adventistas, né, é o que a gente chama de doutrina distintiva da Igreja Adventista. Em que sentido? Eu, particularmente, não conheço nenhuma outra religião que crê na doutrina do santuário. Né? Então, você tem os judeus que guardam o sábado, você tem os batistas do sétimo dia que guardam o sábado. É minoria, porém, existem outras denominações cristãs que guardam o sábado. A doutrina do santuário, a gente não conhece porque para o adventismo está totalmente ligado com a sua existência. Né? Com a existência da Igreja Adventista está totalmente ligado com a doutrina do santuário. Então, abordar, conceituar toda a doutrina do santuário, talvez a gente precisaria de uma live para isso. Mas o que a gente pode dar assim, para o nosso interesse aqui, porque nós estamos discutindo aqui? A doutrina do santuário, Deus ensina para o povo, e a gente vê ali em Gênesis, eu esqueci o capítulo agora, não lembro se é, que diz lá que Abraão guardou, né, todos os preceitos, todas as leis, né? A gente vê Deus matando o cordeiro, como eu falei ali, quando Adão e Eva pecam. Né? Então, a gente vê que isso vem desde do pecado, vem esses sinais, né? Esses métodos ensinados por Deus. Então, o que acontece? O ser humano peca. Deus precisa mostrar para o ser humano, no caso ali, Adão e Eva, de que o pecado não era o fim. Ok? Que Deus tinha um plano. E é o que a gente vai ver no decorrer da Bíblia, aquele verso. Porque o Cordeiro de Deus tinha sido morto desde a fundação do século. Ou seja, o plano de salvar o ser humano já existia. E Deus precisava apresentar isso para o ser humano.
Entendeu? Então, o Deus, como a gente falou muito aqui já, Deus ele é didático. Deus é um excelente professor. Então, Deus começa a ensinar isso para o ser humano. Como que ele ensina para Adão? Matando o cordeiro e mandando Adão vestir aquela roupa. E ele começa a passar isso para as gerações, a ponto de Deus pedir para Isaac levar o seu filho e sacrificar. Né? A ponto de fazer isso. E o que aparece lá na hora? Chega uma hora que lá aparece o animalzinho lá. A gente conhece a história, né? Isaac não é sacrificado e Deus manda o animal. Ou seja, isso era um método pedagógico de Deus apontar para aquilo que ia acontecer. Lembra do que nós falamos anteriormente? O ápice, a fusão das duas alianças é o quê? A morte de Cristo. O problema é que, para a gente que está depois da morte de Cristo, é muito fácil a gente olhar para trás. A gente tem que tentar fazer o exercício de quem estava antes de Cristo. Porque não tinha visto o sacrifício ia acontecer. Então, para as pessoas ali de Israel terem ideia o que aconteceria com Deus, com Jesus, né, com o filho que viria, Jesus ensinou para eles, ó, vocês vão trazer, em Levítico vai estar isso mais explicado, né? Você vai trazer um cordeiro, né, sem mancha, sem defeito, homem. Aí você vai vendo Jesus sem pecado, sem defeito. Entende? Então você vê que Deus usa da pedagogia para apontar para o que ia acontecer com Cristo. Ok? Então ele mostra desde Adão, ok? A gente vê Abraão passando por esse processo só que ele explica, vamos dizer assim, ele conceitua isso para o povo. Então ele conceitua ali para o povo, ali em Êxodo ele fala, em Levítico também, ele conceitua para o povo o porquê daquilo, o que representa aquilo, só que ele pede desde antes. Né? Então, como ali Israel vai para o deserto, quando sai do Egito, ali já é um povo, né? Mais uma família. Então, como era um povo, e existiam muitos egípcios que saíram com os israelitas para o deserto, entendeu? Então, Deus começa a explicar. Ó, vocês vão matar o cordeiro por conta disso, disso e disso. O que representava esse cordeiro? Apontava para o que Cristo ia fazer. Entende? Então, era um método pedagógico de Deus ensinar o seu povo que, aí a gente lembra daquele verso, sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, aquele povo precisava entender que o sacrifício que Cristo ia fazer, né, a graça que Cristo derramava, né, também era de alcance deles. Ok? Então, resumindo assim, basicamente, é mais ou menos isso aí. Métodos pedagógicos, didáticos, de levar o cordeiro a apontar para o sacrifício que Cristo ia fazer. Aí, alguma dúvida que alguém pode ter. Então, quer dizer, então, que antes de Cristo, o sacrifício a salvação era pela lei e depois de Cristo era pela graça? Não. A salvação sempre foi pela graça. A diferença é que antes de Cristo você levava o cordeiro porque Cristo ainda não tinha vindo. E depois você aceita. A gente vai discutir, né, a questão da Santa Ceia, tudo isso a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Então, antes de Cristo, aí a gente vê aquele texto que o Anderson leu, a gente vê ele se repetir em Hebreus capítulo 8, né? Vamos ler lá? Hebreus capítulo 8, deixa eu só abrir aqui que eu estava em Gálatas, que diz, né? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Alguém vai pegar isso e vai dizer, olha, pastor, está dizendo, a antiga aliança é antigo, vai desaparecer. Você tem que pensar algumas coisas. Primeira coisa, a gente acredita que Paulo que escreveu Hebreus, né? A gente não tem ali o autor, mas a gente acredita que foi Paulo. Primeiro, não existia Novo Testamento quando Paulo escreve. Então, se Paulo está falando, está se referindo ao Antigo Testamento. Primeiro ponto é esse, não existia o Novo Testamento formatado como nós temos, formalizado. Ok? Não existia isso. E o que ele está falando? Ele está falando o quê? A forma agora ela é diferente. Então, agora, você não leva mais cordeiro. Por quê? Porque Cristo já morreu. Então, isso... Aí, por que ele fala que isso está prestes a desaparecer? Porque tinha gente que fazia ainda. Então, ele está falando, agora você não vai precisar mais levar cordeiro. Por quê? Porque Cristo morreu. Então, não faz mais sentido.
Agora o sacrifício, se o cordeiro era morto para apontar para Cristo e você está depois de Cristo, você não precisa mais levar o cordeiro, porque ele já morreu. Entende? Então agora você está depois de Cristo. Então aquele método pedagógico, vamos dizer assim, só para clarear, não tem mais, vai desaparecer. Ele está antigo. Só que o sacrifício é único. Entende? E a gente vai entender daqui a pouco que, quando a gente for falar das leis, né, que mudou a forma, a gente vai falando, deixar o Anderson falar um pouquinho aí sobre a questão do santuário. Anderson, eu não sei se você, porque você caiu, né? Caí. Na internet. Rapaz, está complicado hoje, hein? Tá complicado. Mas, Hoje... assim, eu não sei se você ouviu a pergunta inicialmente que eu falei, qual é a importância do santuário nesse processo da aliança? Né? Se tem uma ligação ou não, entendeu? Sim. Tem uma ligação, sim. Então, existe o santuário... A gente nunca deixou de ter santuário, certo? A gente nunca deixou de ter santuário. Então, quando Deus estabeleceu para Moisés que instalasse um santuário terrestre aqui, que é uma cópia, tabernáculo, que é uma cópia, né, referente ao original que está no céu. Tanto né? que ele falou, ó, eu vou te passar o modelo, se é o modelo que é o original, né? Exatamente, né? E Hebreus deixa bem claro isso aí, né? Principalmente Hebreus 9, né? Então, o santuário terrestre, ele teve esse processo didático, creio que o pastor Guilherme tenha dito isso aí, né? Nesse sentido aí, preparando o povo didaticamente para o Messias que viria, né? Que hoje é o sacrifício vivo, né? Cristo é o sacrifício vivo hoje. Ele não precisa morrer todos os dias em função da questão dos pecados do povo. Não, ele morreu uma vez só e ele ascendeu e foi ao céu e hoje ele está onde? Ele está nesse santuário. Tem pessoas que querem construir um terceiro templo, olha só. Nós já temos um templo hoje, nós já temos um cordeiro, e que é um cordeiro vivo, né? Que tira o pecado da humanidade, né? Que tira o pecado da humanidade. Onde é que ele está? No céu. Está no céu intercedendo, ele é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, né? Juiz, né? Então, assim, existe santuário. E nós estamos num tempo da graça, mas quer dizer que esse tempo da graça eu posso pecar? Eu posso cometer pecados? Não quer dizer isso. O que quer dizer graça? Graça é Deus quando estende a mão dele, né? E a gente, através da fé, né? Tem até uma arte, né? Uma obra de arte. Michelangelo. Isso aí, ó. O dedinho de Deus é a graça. É o quê? É a misericórdia estendendo, né? Um Deus longânimo, estendendo misericórdia para todos nós. E quem tiver fé, quem acreditar, vai com o dedinho lá, ó, encostou. Você entendeu? Então, graça é o quê? Graça é a bondade de Deus tão grande, tão imensa, por esse povo dele que se espalhou. Tiago 1 já fala, né? E quando ele já começa já dando o recado para as 12 tribos espalhadas no mundo todo, né? Em Efésios, você vê ali em Efésios 1 já o plano de Deus. Deus falou assim, ó, antes mesmo da criação do mundo, eu fiz de tudo para adotar quem quiser, a humanidade inteira que quiser ser israelita, ser povo de Deus, é só através de Cristo. Cristo é a porta. Lembra, Guilherme? O pastor Guilherme falou um texto, achei bem legal, falando que Cristo é a porta. E Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. Então, Cristo é o quê? Ele é o mediador da nova aliança, né? E o sangue dele confirmou isso. O sangue dele carimbou essa nova aliança. Entendeu? Ele é o nosso... Só que ele é um tutor mais sofisticado. As alianças elas foram se aprimorando, né? A gente hoje tem Cristo onde? Uma vez que você é convertido, uma vez que você é transformado, você tem Cristo hoje no coração. E Deus fala assim, ó, eu serei um tabernáculo para você. Ou seja, eu sou a primeira igreja, você é a primeira igreja. É a igreja que salva, salvação individual, ela não é coletiva. Então, se eu tenho comunhão com Deus, eu estou nesse tabernáculo dele, e Cristo habitando no meu coração, eu consigo, não que eu consiga, mas Cristo faz com que a gente consiga andar nos caminhos corretos. E aí vem a santificação. Lembra lá? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, Deus, Cristo vai descer quando
o povo dele estiver pronto, estiver preparado, estiver em avivamento mesmo, entendeu? Com as vestes alvejadas, limpa, né? Prontos para aguardar Deus. Então, a nova aliança, ela é linda, ela é perfeita, foi um projeto tão lindo que Deus criou para salvar a humanidade, né? Que você olha para a primeira, você vê que está a ponto de desaparecer mesmo. Vai chegar um dia quando Cristo voltar e a gente realmente for transformado inteiramente, porque hoje Cristo habita no coração. Ele direciona, porque eu tirei a mão do volante, né? Confia em Deus, ou seja, entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, tira a mão do volante, deixa que Cristo guie você. Então, Cristo está nos guiando hoje, nesse piloto automático, né? Só que ainda o nosso coração, ele é dividido. Ezequiel 11 fala, nosso coração ainda é de pedra, é dividido. Às vezes eu quero fazer o bem, mas eu vou lá e faço mal. Paulo mesmo fala isso aí. Mas vai chegar um momento, quando Cristo voltar e a gente for realmente transformado, a gente não vai precisar nem ter esse bate-papo aqui, de um ensinar para o outro, porque todos conhecerão Deus, né? A glória de Deus vai descer a tal ponto que todos o conhecerão, né? Todos saberão quem é Deus. E aí, o nosso coração ele será transformado, né? Então, essa é a grande diferença, né? Entre o santuário terrestre, que tinha ali a questão desse processo didático, né? Terrestre, e hoje nós estamos na atividade desse santuário celestial, que está em ativa, e Cristo está lá intercedendo por nós, né? Então, assim, para a gente tentar agora trazer para o pessoal essa questão de a gente compreender a antiga e a nova. Porque muitos dizem que a antiga foi abolida. E agora nós estamos com a nova aliança, né? Que Cristo veio e trouxe a nova aliança. E essa nova aliança, você descarta o Antigo Testamento. Aí eu pergunto, é isso mesmo? Porque tantas pessoas que têm essa convicção que eu acho que é o momento da gente trazer para essas pessoas, porque eu acredito muito que a Bíblia, ela como o pastor Guilherme falou, é linear. Desde Gênesis, Apocalipse são interligados. Eu não tenho como tirar nada, porque eu nunca vi o cara construir uma casa do nada. Ele tem que ter um projeto, correto? Para construir uma casa, ele tem que ter um projeto. E no projeto, tem todos os detalhes para que você construa do jeito que você quer aquela casa. E quando você passa para alguém para construir, né, um construtor, ele nunca vai construir pelo telhado. Ele vai ter que começar pelo alicerce, para que a casa possa ser estabelecida. Será que a antiga aliança ela foi abolida mesmo? Gostaria de ouvir. Quem fala isso aí? Quem começa? Fala aí, pastor, que eu já falei agora. Acho que o grande problema dessa discussão a gente vai acabar terminando numa questão que é a questão da lei, né? A questão da lei. Acho que a grande discussão que se torna essa questão de antiga e nova aliança é a lei. O interessante é que o texto que eu li, de Hebreus 8, 13, mas no versículo 10, Hebreus 8, 10, Paulo repete o que o Anderson leu de Jeremias. Paulo diz assim, porque é esta aliança que firmarei com a casa de Israel. Aqui, o Israel espiritual, né? O Israel espiritual. Né? Depois daquele... Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração inscreverei, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então, aqui, Paulo reafirma o que Jeremias já tinha dito. Eu vou imprimir no coração de vocês. A gente leu o 13 antes, agora a gente leu o 10. Aí depois Paulo vai dizer que a antiga vai ficar envelhecida. Nós falamos aqui a questão da forma como era feita a antiga, a questão de você levar o cordeiro. E isso vai ser reforçado em Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, pelo sangue de Cristo,
que foi derramado agora não foi pelo sangue de bode e cordeiro, aquilo era só uma representação. Agora, o verdadeiro cordeiro que João Batista reconheceu, esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue perfeito foi morto agora. E ele nos deu a redenção. Então, essa questão, né, a gente vai para a questão das leis. Então, a primeira coisa que a gente entende é o seguinte, que Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus vai imprimir a lei no coração de vocês. Antes foi em tábuas de pedra. Agora vai ser no coração de vocês. Então, o que Jeremias já tinha dito. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, nós temos uma ideia que eu acredito que não era a ideia paulina. A gente tem a ideia de antigo descartável. Eu creio, basicamente, que a antiga e a nova aliança, ela muda a forma, mas o conceito dela é o mesmo. Então, você não leva mais cordeiro hoje. A gente não vai para a igreja e leva o cordeiro lá para sacrificar. Eu, como pastor, eu não fico lá na porta da igreja. Cadê seu cordeiro? Tem alguma mancha? Levanta a pata. Não, não tem. Então, pega o cutelo e vamos. Não é assim. Só que a gente faz o quê? Santa Ceia. Aí, o que interessante que Cristo fala na Santa Ceia? Bebei desse cálice, porque é o sinal do quê? Da nova aliança. Sim. O próprio Jesus fala isso. Beba desse cálice aqui, que é o vinho, que é a nova aliança. Ou seja, o conceito é o mesmo. Apontar para quê? Para o sacrifício de Cristo. Então, quem está antes de Cristo, leva o cordeiro. Porque ele não viu Cristo morrer. Entendeu? E quem está depois de Cristo, toma o quê? A Santa Ceia. Porque ele está depois de Cristo e ele já sabe. Nós que estamos depois de Cristo já sabemos que Cristo venceu. Ou seja, o Antigo Testamento, a lei, vamos dizer assim, a lei, ela não foi abolida, ela mudou a forma. Então, hoje, você não é circuncidado. Né? Assim, a gente tem a questão lá da higiene, tá? Mas você não é para você ser um judeu, você tinha que ser circuncidado. Você tinha que ser. Hoje você não é, mas hoje você é batizado. Então, o que acontece? Muda a forma. Mas você pode ver que as duas alianças apontam para quem? Para Cristo. As duas alianças apontam para o mesmo evento. Qual que é o evento? O sacrifício de Cristo. Entende? Então, a gente precisa entender isso. Então, quando Paulo fala que a antiga aliança ela se tornou antiga, ele está dizendo o seguinte, aquela forma a gente não faz mais. E o interessante é que Paulo está escrevendo para os hebreus, é uma pergunta que alguém pode ter. Pastor, por que então os judeus não messiânicos, não cristãos, né? O judeu não cristão, por que eles não fazem sacrifícios hoje? Porque eles não têm templo. Eles acreditam que sem templo não podem ser feitos sacrifícios. Assim, falando de uma forma bem simples, né? Obviamente tem uma explicação bem mais teológica por trás disso. Entendeu? Então, Paulo está falando da forma. Então, realmente, se você for olhar para a forma, envelheceu. Hoje a gente não traz mais cordeiro. A gente não tem nem cordeiro aqui no ambiente que a gente vive, bezerro, bode, nada disso. Entende? Mas hoje você faz o quê? A Santa Ceia. Então, as duas alianças elas têm o mesmo propósito. Qual que é o propósito? Levar a Cristo, levar ao sacrifício de Cristo, mostrar para a gente o plano da redenção. Entende? Então, eu entendo que não foi abolido o Antigo Testamento e nem as leis do Antigo Testamento. Sim, Deus promete, tanto em Jeremias como em Hebreus, que ele vai imprimir essa lei no coração, e se Deus imprimiu essa lei, não pode ser apagada. O que aconteceu foi o quê? A forma. A forma desses rituais que apontavam para Cristo mudou na nova aliança, porque Cristo fez. E o próprio Cristo fala, bebei esse cálice em memória de mim. Essa é a nova aliança. É isso. E o pessoal usa muito essa fala de Cristo, descartando, né? Sim. Agora, eu sou a nova aliança, né? Isso. Então, assim, só que a pessoa, para entender essa nova, ela tem que compreender todo o processo pedagógico de Deus, desde Gênesis 3,15, que eu acho que é ali que iniciou o processo. Aí o pessoal, mas o que é o Gênesis 3,15? A gente tem que ler
para as pessoas entenderem. Vamos lá, Gênesis 3,15. O interessante, sabe quando você acha aí, Fabiano, que ele fala em memória de mim. Beba o cálice em memória de mim. Por que ele fala em memória? Porque ele estava ali com os discípulos e ia morrer alguns dias depois. Entende? Ele ia morrer algumas horas depois, né? Nem dias, horas depois. Já está falando, não se esqueça o que vai acontecer daqui a algumas horas. Aqueles que tanto esperavam que Isaías profetizou lá em Isaías 53, entende? Vai acontecer daqui a pouco. Então, você vai tomar esse cálice em memória de quê? Do sacrifício que eu vou fazer daqui a algumas horas. Em memória de mim. Então, sempre apontando para quê? Para o que Cristo ia fazer. Entende? Então, mas pode ler. Pegando esse gancho do senhor que é fundamental, eu sempre paro e penso, né? Como essas pessoas dizem que o Antigo foi abolido, que agora só tem um Novo Testamento, que aquilo ali era forma judaica de se viver, né? A religião. Aí eu me pergunto, a essência da palavra cristianismo, a centralidade é Cristo, correto? Sim. Quando a gente pega o Antigo, tudo apontava para quem? Para ele. Então, para chegar a esse ápice, lembre-se de mim, eu tive que transcorrer um projeto pedagógico humano aí que Deus preparou para que as pessoas entendessem esse lembrar de mim. E aí, quando a gente lê Gênesis, tudo era perfeito lá em Gênesis, na criação, tudo era perfeito. Quando o homem pecou, né, que entrou o pecado, entrou a morte nesse projeto harmonioso e perfeito, aí Deus diz dessa maneira lá em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente, né, ele falando para a serpente ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, já para entender, mulher, a gente sabe que mulher, biblicamente, é a igreja, né? Lá em Apocalipse fala, é a igreja. Então, esse descendente da mulher, o descendente da igreja, viria e ferirá a cabeça da serpente, que introduziu o pecado, a morte, naquele contexto perfeito. E tu, no caso a serpente, lhe ferirá o calcanhar, né? Então, a cabeça é Cristo. E Cristo, ele ressuscitou, né? Ele venceu a morte. Então, essa questão de ferirá é que realmente Cristo morreu, mas ele venceu a morte. Aí lá em Apocalipse 21 e 2, verso 1 e 2, a gente vai ver essa questão. E Apocalipse 9, 29 e 10 também. Então, a partir dali foi um start para o projeto de Deus de restabelecer toda aquela perfeição que existia. Então, baseado nisso, que a gente começa, a partir daqui, a aliança, o processo de aliança com a igreja, com o povo de Deus, para restabelecer essa coisa, essa criação, né, perfeita que ele fez. Ele falou que alguém iria morrer, certo? E quem queria morrer? O descendente da igreja. Quem é o descendente da igreja? Cristo, que veio para cumprir esse propósito. Aí a minha pergunta é o seguinte: se toda a história fala de que a centralidade do cristianismo, o centro é Cristo, e a gente vê o processo ali do santuário, que tudo apontava para Cristo, uma das coisas que as pessoas apresentam muito é o seguinte: qual é a função da fé, né, com relação às obras humanas? Porque as pessoas acreditam muito que como a gente ouve também, né, muito, que as obras, tem pessoas que dizem que as obras
salvo, né? Mas eu acho que as pessoas têm que entender a diferença entre obra e a graça, né? Então, pastor, logicamente que eu fiz aqui uma explanação, mas com essa intuição de que as pessoas colocam muito a questão da graça e da lei nesse processo. Você poderia nos explanar com mais propriedade com relação a isso? Sim, vou tentar aqui. O que a gente precisa, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa analisar o contexto no qual ela está sendo escrita e desenvolvida. Então, se criou essa ideia, né, de que essa ideia de olhar para o Antigo Testamento com um olhar mais impositivo, né, mais de lei, um Deus mais tirano, e o Novo Testamento um algo mais da graça, né? Então, muitas pessoas já ouviram muito que o Antigo Testamento era pela lei, no Novo é pela graça, né? Pelo amor. Não, gente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e tu vai ferir a cabeça dele. Por quê? Por causa do meu poder. Porque meu filho vai morrer. Então, isso é graça. Cada parte do processo pedagógico, que a gente falou aqui um pouco do santuário, era para cada judeu levar o seu e entender que aquilo é a graça de Cristo para ele. Entende que um cordeiro sem mancha, sem defeito, era para dar a vida para ele. Mas então, o que acontecia? O povo de Israel ele sai do Egito, um povo em tamanho, mas o que a gente entende por um povo? Um povo, né? Uma nação tem leis, uma nação tem um líder, um presidente, um rei, né? Tem sua legislação. O povo de Israel, 400 anos, chegou lá como uma família, virou escravo, e agora você tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas, talvez nem falassem hebraico direito, talvez egípcio. Eles precisam se entender como povo, entende? Eles ouviam que Abraão, Isaac, Jacó, aquilo se passou para eles, mas eles não tinham uma ideia de povo. Então, Deus pega esse povo, leva eles para o deserto para educar eles, para ensinar para eles, né, como ser um povo, dar a lei para eles, apresentar Moisés como líder, apresentou quando estava ali no Egito, entende? Aí Moisés separou os líderes, né, ali, que aconselhado pelo seu sogro, separou os líderes ali. Então, o povo foi se formando no deserto como um povo, realmente, como uma nação. Então, é por isso que fala bastante ali de leis, fala bastante, por exemplo, qual que é? Não terás outros deuses diante de mim. Olha que coisa interessante. Mas o povo era monoteísta? Não naquele momento. Mas lá em Deuteronômio, Deus já fala, eu sou o Senhor, o único Senhor. Aí você vê o processo de amadurecimento do povo. O povo sai do Egito sem ser monoteísta, mas lá na frente o povo já é monoteísta. Então, Deus foi educando o povo, ensinando o povo a ser um povo, ser uma nação. Só que a gente sempre vê a graça. Então, você vê em Gênesis, Deus fala o seguinte, não é? Cria um barco porque eu vou dar um dilúvio. O dilúvio acontece no dia seguinte? Não. Deus dá 120 anos de graça. O dia vai ser 120 anos. Ali não é que eles vão viver 120 anos, até porque antes de Abraão as pessoas viveram 240 e 50. Os 120 anos ali é um tempo de graça. O tempo que Noé ia construir a arca era o tempo de graça para o povo aceitar. O que é isso? Graça. Você vê a graça de Deus com Moisés. O que o faraó falou? É para matar as crianças. A parteira teve graça com Moisés, a rainha do Egito teve graça com Moisés. Aí você vê os 10 mandamentos, por exemplo, como que é uma lei normal. Você tem a lei e você tem a punição da lei. Vou dar um exemplo, eu não sei, desculpa se tem algum advogado assistindo, mas você tem lá, artigo 5º da Constituição, se você cometer um crime hediondo, aí tem a punição, você vai ter 10 anos de cadeia. Você não tem isso nos 10 mandamentos. O que você tem nos 10 mandamentos? Você só tem a lei. Você não tem a punição. O único que tem uma consequência é a consequência positiva, que é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para quê? Para que seus dias se prolonguem na terra. A consequência é positiva. Lá não tem, não matarás. Se você matar, você tem que ajoelhar no milho e orar 10 horas. Não tem. Por quê? Porque a lei está ali, só que a graça está em volta.
A graça está de Gênesis e Apocalipse. O que muda é o quê? É o contexto. Ali Deus precisava fazer daquele povo um povo, uma nação. Então Deus vai educando, Deus vai dando leis, Deus vai ensinando a eles. No Novo Testamento você tem um contexto diferente. Então a salvação sempre foi pela graça. Sempre. De Gênesis até Apocalipse. Tá bom? E então a fé tem que ser desenvolvida nisso, entendendo o contexto ali, o desenrolar das questões. Não sei se eu respondi essa pergunta, Fabiano, mas a gente precisa olhar essa questão, né, de uma forma mais ampla, entender o contexto do que aconteceu ali. A gente vê, quando a gente olha com calma o Antigo Testamento, a gente vê diversas vezes a graça de Deus, tanto como no Novo Testamento. Antes, não sei se você... Porque eu vi que você caiu novamente, né? Caí novamente. Hoje está difícil. Quem está em pé, cuidado que não cai. Viu aí? Você ouviu a pergunta que eu fiz, né? Não, eu queria responder aquela da lei, né? O pastor comentou muito bem que a lei, se essa lei foi abolida ou não, lei é lei. Qual é o princípio da lei? Não matar. Lembra o contexto da história de Oséias? Lá, a mulher adulterou, né? Quer dizer que quando ele foi lá, perdoou e resgatou a mulher, e aí qual foi a ideia da segunda aliança? Mudança de natureza, né? A segunda aliança ela vai trazer o que para a gente? Mudança de natureza. Ah, então quer dizer que vai mudar a lei? Não, só vai mudar de lugar, vai mudar a forma, entendeu? Então, uma vez que eu tenho uma mudança de natureza, eu tenho a lei em meu coração, né? É o que o pastor Guilherme deixou bem claro aí. Então, a segunda aliança, quais são os objetivos da segunda aliança? Primeiro, resgatar o povo, né? O povo escravo, a Babilônia, Egito, nós, servos de Deus, povo de Deus, a gente, escravo, esse mundo não é nosso. Então, a nova aliança traz essa promessa, né? De nos resgatar. Deus perdoou os nossos pecados, então, ele de tantas coisas que aconteceu, imagine você, uma pessoa, casa com uma mulher, e essa mulher faz tantas coisas, né? E aí você tem capacidade de perdoar essa mulher, né? Por tantos atos que ela cometeu, Deus teve essa misericórdia, né? Perdoou. E essa segunda aliança é isso, é perdão de pecados, né? Mudança de caráter. Pegou a mulher e colocou as leis, né, no coração. Colocou no povo de Deus as leis no coração. E às vezes tem muitos evangélicos que confundem, acham que a gente já está vivendo essa graça, que essa graça representa que Cristo habita em nós, no coração, e que pode fazer tudo. Calma lá, peraí. A gente não está na plenitude ainda da nova aliança. A gente não está ainda na plenitude de Deus, né? E o outro ponto que a gente tem que entender, como houve tantas idolatrias e ainda existe, né, dentro do povo cristão, em igrejas, muita idolatria. Então, qual é o recado da segunda aliança? Adoração ao Deus único, entendeu? E hoje a gente vê muita idolatria ainda, né, dentro do povo de Deus. Por quê? É uma coisa que mexe muito ainda, uns resquícios ainda da primeira aliança, né? Dos pecados da primeira aliança. Então, a ideia da segunda aliança é essa, o ponto central é esse. Resgatar o povo, perdoar o povo, mudar o povo de tal forma a ponto de colocar a lei, que é a mesma, no coração, entendeu? E Deus vai falar assim, ó, eu sou o único Deus, eu serei o único Deus. Ponto final, né? Essa é a ideia quando se fala em lei, tá? A lei, não tem lei abolida, coisa nenhuma, não. Tá? E quando Deus viver com o seu povo, unido na eternidade, né? Pode até que a aliança ele muda, né? Por exemplo, Oséias casou primeiro lá com a mulher, ele tinha uma aliancinha lá. Aí a mulher foi embora, talvez ele comprou uma nova aliança e colocou assim, ó, fidelidade eterna, escreveu na nova aliança, fidelidade eterna, né? A sua mulher e a mulher a ele e tal. Então ele fez ali, talvez firmou ali um novo contrato nesse sentido, né? De fidelidade eterna, né? Mas quando se fala em lei, em mandamentos, né? São eternos, desde o princípio, desde a primeira aliança. Não houve alteração nenhuma. Se vocês puderem, agora eu vou deixar à vontade, no sentido assim, vocês acharem que é interessante comentar,
com relação à antiga e à nova aliança, né? Para que as pessoas possam solidificar mais a ideia, né? Com relação ao contexto bíblico e estabelecendo aí a Bíblia como alicerce para a nossa fé, né? Então, vocês ficam à vontade, que vocês queiram fazer alguma explanação acerca disso. Oséias, ele voltou, ele arrumou uma outra mulher ou voltou para a mesma mulher? Oséias. Mesma mulher. E no início, mulher representa Israel. Então, que no segundo momento também representa Israel. Só que é um Israel diferente. Por quê? O mediador. A resposta está no mediador. Onde é que está o nosso mediador hoje? Está lá em Israel terrestre ou Israel celestial? Celestial. Celestial. Então, o nosso Israel é o Israel celestial. Por quê? É lá que está o mediador da nova aliança, né? Então, nós somos israelitas, nós somos co-cidadãos? Sim, mas de uma nova aliança, a partir de uma nova aliança, de uma nova promessa. O tempo que os profetas maiores e menores, eles escreveram, né? O povo de Deus estava dividido em duas casas, né? Casa do norte, casa do sul, Samaria e Jerusalém. E você vê muito essa promessa, né? Eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, mas sobre aquele contexto. Mas quando você chega em Tiago, você vê que essas 12 tribos estão dispersas no mundo todo. Uma promessa de Deus, um cumprimento profético de Deus, que o seu povo seria espalhado, né, dos 4 cantos da terra, e ele vai buscar esse povo nos 4 cantos da terra. Só que, mesmo assim, ele deixou uma ideia didática, mostrando a primeira e a segunda aliança. A primeira, você vê o judeu ortodoxo, secular, os judeus seculares, né, lá em Jerusalém, a grande maioria ali, né, conservando ainda a ideia de primeira aliança, e que não veio ainda a segunda aliança, não veio um mediador para uma segunda aliança. E aqui nós cristãos, uma boa parte dos cristãos, entendendo que nós estamos nessa segunda aliança e que não existe primeira aliança, e esse negócio de Antigo Testamento, Torá, esse negócio não faz parte do nosso plano. O nosso plano aqui é Cristo e segunda aliança. Então, o que a gente percebe hoje? Tudo é no tempo determinado de Deus. A gente percebe hoje esse muro ainda, essa divisão, onde os apóstolos vieram para tentar romper com esse muro, né? Eu lembro muito bem da pregação do pastor Guilherme, achei fantástica, ele explicando Efésios 2,15, né? A questão dos dogmas humanos ali e tal, do véu que existia, né? Então, os apóstolos, eles bateram pesado em cima, mas a gente percebe que até hoje continua, né? E quando a gente vê no final de Oséias lá, você vê que a salvação, ela vai unir o povo. Lá, une Judá e Israel. Só que no nosso contexto atual, vai unir o quê? As 12 tribos. E aí você vê o quê? Os 144 mil. Você vê as 12 tribos ali sendo unidas, né? E depois você olha para trás, você vê a grande multidão. Então, essa promessa de unir, ela ainda virá. E existe uma promessa linda, que está em Ezequiel 37, que fala de uma vara, né, que une essas duas varas, uma representa Israel, outra Efraim, e Deus vai unir, né? É uma profecia linda. Acho que é Ezequiel 37. Reunião de Judá e Israel. Isso. Verso 15. Dá uma lida aí. Ele começa no verso 15, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele. Não sei se é essa. Essa aí. Para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele. Para José, pedaço de madeira de Efraim. E para a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro. Faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelarás o significado dessas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras,
e a juntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houvesse escrito estarão na tua mão, perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Lindo, né? Fica no finalzinho aí, fala da nova aliança, o cumprimento da nova aliança, né? Então, a palavra de Deus é linda. Mateus 15, 24, Cristo diz que assim, ó, eu vim apenas atrás das ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. Então, querendo ou não, existe um plano muito, assim, abrangente, né? E Efésios e Gálatas deixa muito claro, toda e qualquer pessoa, ou seja, que se voltar para Cristo, né? Se render aos pés de Cristo, né, fará parte desse Israel celestial, né? Basta crer, basta crer. E aí? Acho que para terminar, né? Eu acho que é importante, o Anderson deu o jogo, levantou a bola aí, e aí eu vi que para cortar, né? No meu vôlei, eu acho que é importante a gente citar. Tem alguns outros textos, né? Mas eu acho que a gente pode citar dois textos que dá a entender de que algo foi abolido. E aí, a gente olhar esses dois textos, sei que tem gente aqui, né? A gente olhar esses dois textos assim de uma forma mais analisar um pouco essa forma. Eu queria dois textos, né? Que é um é que o Anderson citou, Efésios 2:15, e o outro é Colossenses 3:14. Eu vou começar por Colossenses 3:14, né? Que muita gente pega para dizer que algo foi abolido, né? Algo foi abolido, a questão da lei, né? 3:14 diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que estava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A gente que pega esse capítulo 3 para dizer que algo foi cravado na cruz, né? A primeira coisa é o seguinte, o primeiro problema é que no capítulo 3 todo de Colossenses você não tem a palavra lei. Você não tem a palavra lei em nenhum momento do capítulo 3 de Colossenses. Primeiro problema. Segundo problema, que o texto que a gente leu diz que era contrário contra nós. A lei não era contra o povo. A lei era a favor do povo. Eu não posso pensar que uma lei é contra mim, principalmente a lei de Deus. Tanto é que a própria Bíblia chama lei de liberdade. Sim. Então, não era contra. O que o texto diz? O qual nos era prejudicial. Então, se eu usar esse verso para dizer que a lei foi abolida, eu estou dizendo que a lei era prejudicial para mim. A lei de Deus não pode ser prejudicial para o seu filho. Primeiro, não tem a palavra lei aqui, em nenhum momento do capítulo 3, diz que era prejudicial. Então, o que foi cancelado na cruz? O escrito de dívida. O escrito de dívida não é lei. O que é escrito de dívida? Imagine o seguinte, que o Anderson tem uma lojinha, ele tem uma lojinha que ele vende, ele tem um mercado. Aí eu vou lá todo dia lá no mercado do Anderson fazer minhas compras e eu falo assim, Anderson, coloca na nota. Aí eu vou lá no outro dia, vem comprar o pão, Anderson, coloca na nota. Eu nunca pago, coloco na nota, coloco na nota, coloco na nota. O que é isso? Uma promissória, uma conta, um escrito de dívida. Entende? Aí, o nosso escrito de dívida de pecado era tão grande que a gente não ia conseguir pagar. Aí Deus vai com o seu sangue e paga o nosso escrito de dívida na cruz. Ele paga a nossa promissória. É isso que o texto está dizendo. Tendo cancelado o quê? O escrito de dívida. Aí eu comprei lá na loja do Anderson. Depois de um ano, a minha conta está imensa.
e eu não consigo pagar. Isso era prejudicial a quem? A mim, porque meu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, o Anderson vai ter o direito de tomar minha casa, meu carro, porque alguém vai ter que pagar a dívida. Então, com o pecado, nós tínhamos uma dívida, a nossa dívida ficou na mão de Satanás. E Deus chegou e falou, eu pago. Mas para você pagar, eu estou aqui só dando uma suposição, tá? Já assim, no sentido, uma parábola para a gente entender. A Satanás fala, mas é muito caro. Eu pago mesmo assim. Mas você vai ter que morrer. Eu morro. Entende? Então, o que Deus cancelou na cruz? A nossa promissória. No nosso escrito de dívida. Aqui não tem palavra lei. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é o de 2,15. Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. A pessoa para aqui, está aqui, ó. A lei dos mandamentos aboliu na carne, ele morreu na cruz. Só que a gente precisa, por isso que é importante. Eu sei que é difícil, mas é importante. Se você tiver, você que está assistindo, você tiver a oportunidade, o privilégio de ter um conhecimento básico de grego, de hebraico, tem um aplicativo muito bom chamado Grego Diário, né, que dá dicas, tudo, ter dicionário bíblico em casa, entende? Às vezes você não precisa nem falar grego, nem ler assim, tipo, de uma forma igual você lê o português, igual você lê o inglês, talvez, mas você ter um dicionário bíblico ajuda muito. Porque quando você pega a Torá, né, a tradução grega do Antigo Testamento é a Septuaginta, ok? E aí a gente tem que entender que, tipo, nenhuma vez na Torá nós temos várias palavras no grego para lei, ok? E uma dessas palavras é a palavra dogmos, que vem a palavra no português dogma. E nenhuma vez na Torá, na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, nós temos a palavra dogmos para lei. Nenhuma vez. Então, quando você vai lá em Êxodo 20, não está dogmos lá, está outra palavra. Ou seja, a palavra dogmos no grego ela é utilizada para quando a lei é humana. Quando o ser humano faz a lei. Então, quando você lê a lei, as leis ali na Torá que Deus dá, não é a palavra dogma que está sendo usada. É outra palavra. Peço desculpa que eu não me recordo agora qual a palavra, mas não é a palavra dogma. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, aqui Paulo usa dogmos. Opa, aí acende a lâmpadazinha. Se na Torá, em grego, eu não tenho a palavra dogmos para lei, quando Deus dá a lei, e aqui está escrito em grego, Paulo está usando o quê? Dogmas. Opa! Dogmas faz referência ao quê? A lei humana, quando o ser humano faz a lei. Aí você consegue entender o que Paulo está dizendo. Então, o que Paulo está dizendo? Aboliu na sua carne dogmas, na forma de ordenança. Aí o Anderson até citou. O que acontecia no templo? Os judeus, eles não se misturavam com os gentios. Então, eles botaram um véu no meio do templo para separar. Sentava judeu de um lado, gentil do outro. Ok? Vários, não só no templo, mas em vários lugares que iam cultuar era assim. Você vê o preconceito de Pedro, lá em Atos. Mata e come. Né? Deus ali não está falando de comida. Deus está simplesmente falando para Pedro o seguinte, olha, os gentios também têm o direito da salvação. Aí Pedro fala, Senhor, jamais comi coisa imunda, porque eu não posso me misturar com os gentios. Então, existia esse preconceito. Entende? Existia esse preconceito dentro dos próprios cristãos depois que Cristo ressuscitou e foi para o céu. Entende? Então, o que o texto está dizendo? Que esse véu que dividia, que separava judeu de gentil, essas leis farisaicas de que você não podia cuspir no sábado, de que você tinha que dar tantos sábados no passo no sábado, essas leis foram abolidas. As leis farisaicas. Por quê? Dogmas. Dogmas são leis e o quê? Que o homem faz. Então, essas leis que pesavam o evangelho, essas leis farisaicas, essas leis foram abolidas na cruz. Ok? Porque a palavra dogmas é usada para leis humanas. Entende? Então, 2 versos aí, só para a gente entender um pouco que a abolição da lei divina, vamos dizer assim, ela é para sempre. E ele falou que ia imprimir no nosso coração. E quando Deus imprime, nada pode apagar. É isso. Só citar esses 2 textos, que com certeza alguém ia ver e ia falar, mas os textos tal.
e aí a gente só dá uma explicação. Isso. Eu sei que esse assunto tem pano para manga aí para horas e horas e horas, né? Mas eu acredito que dá para dar para as pessoas uma questão de tirar algumas vendas dos olhos com relação a algumas coisas que são apresentadas. É uma coisa que o pastor Guilherme falou que eu gostaria de reforçar. Muitas pessoas, quando estudam a Bíblia, elas pegam uma palavra, um versículo, e pegam uma palavra da forma que ela está entendendo, só que, às vezes, aquela palavra, na raiz dela, não é aquilo que ele entendeu. Vou dar um exemplo simples aqui que eu vivenciei nas minhas férias. Com relação o irmão que apresentou dizendo o seguinte, que tem aquela Salmo 82:6, que fala, sois deuses. E pessoas entendem isso, que eu sou Deus. Aí Jesus usa isso. Lá em Mateus, ele fala, não está escrito na lei, vós sois deuses. Está vendo aí? Jesus falou, nós somos deuses. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouco e tentar buscar o entendimento do contexto e, às vezes, estudar um pouco realmente da raiz da palavra para entender o que está sendo dito, como o próprio pastor Guilherme falou aqui sobre a lei, dogmos, que é a lei humana, não é a lei de Deus, não é os 10 mandamentos. Então, assim, eu acredito que muitas coisinhas aqui levam a gente a refletir e fazer com que a ideia é aguçar nas pessoas o interesse de se aprofundar. Porque eu vou dizer por mim, quanto mais a gente estuda a Bíblia, no meu caso, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono por esse Deus. Porque eu começo a entender coisas que eu nunca, nos meus 53 anos de vida, né, eu não entendia. E a salvação, ela precisa de que você tenha conhecimento. Eu nunca vi uma pessoa pegar uma aeronave que não tem conhecimento e pilotar uma aeronave. Eu nunca vi. Ela vai morrer. Se o piloto morrer e não tiver ninguém dentro da aeronave que possa pilotar, a aeronave vai cair. Mas quando você tem o conhecimento, você tem condições, sim, de assumir a aeronave e pousar a aeronave com segurança e salvar você e todos que estão dentro da aeronave. E o Evangelho é isso. A Bíblia Sagrada é isso. É nós buscarmos o entendimento para a gente se salvar e levar outras pessoas à salvação. Então, assim, eu espero que as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois possam ter esse discernimento de também se aprofundar. Não ser aquele cristão que boia, que eu falo muito cristão que boia, né? Que aquele fica boiando, o cara joga uma boia salva-vida, ele pega, o outro joga outra, ele pega a outra. Ele fica boiando, mas tem que ser um cristão que mergulhe em águas profundas. Assim, desculpa, só uma coisinha que é importante também, Fabiano, só para dar uma pinceladinha, desculpa te cortar, é você olhar a palavra com o seu conceito atual. Então, um aluno chegou para mim e falou assim, pastor, a Bíblia é machista. Por quê? Porque diz lá que Eva seria auxiliadora do homem. Que far-lhe-ei, Deus fala, né, para Adão, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, qual que é a mente dele? Ele está olhando com a mente do que é auxiliador do século XXI, impondo para Moisés, que escreveu Gênesis, que escreveu há 3 mil anos atrás. A nossa ideia de auxiliador é uma coisa, a ideia de Moisés era outra. Então, para a gente, no mundo que a gente vive, o patrão, o secretário, né? Ou a secretária. Então, tipo, o patrão paga o secretário, tudo isso, então o patrão está acima. Mas essa não era a mentalidade de Moisés. Então, para eu entender, então eu não posso afirmar que a Bíblia é machista, eu preciso primeiro entender. Para Moisés, o que era ser auxiliador? Para quem escreveu, para o contexto da época, o que era ser auxiliador? Aí você entende, quando você lê um pouquinho, alguns comentários bíblicos,
e hoje está fácil, você escreve o texto, você tem vários comentários bíblicos na internet, aí você entende, se tem gente no YouTube e tal, aí você entende. Não, para Moisés, para o escritor ali dos Gênesis, para o autor, ser auxiliador é ser igual. O auxiliador ele vem para completar aquele. Entende? Então, ele é igual. Não é menor e ele não é maior, ele é igual. Ele vem auxiliar para completar. Entende? Então, é só um exemplo para a gente também não correr o risco de querer olhar o óculos do século XXI. Algo foi escrito inferir conceito nosso, nada disso. Então, de feminismo, nada disso. Entende? Então, tem que ter esse olhar, né, para a Bíblia, para entendê-la, tá bom? Desculpa aí, eu te cortei. É uma das coisas que eu ouço muito, né? A Bíblia não foi feita para ser lida, e sim para ser estudada. Porque se você quer fortalecer a tua fé, a tua caminhada cristã, e ter um amadurecimento espiritual, você vai ter que estudar. Eu nunca vi um garoto que entra na primeira série querer fazer uma prova de um curso acadêmico do 4º período de física. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. A evolução, o amadurecimento espiritual, ela acontece gradualmente. Gradualmente, em que sentido? Você faz a primeira série, depois você vai para a 2ª série, vai para a 3ª série, vai para a 4ª série, assim vai complementando a tua vida secular, educacional. E a espiritual? É a mesma coisa. Eu não entendia nada de Bíblia, mas com a iluminação do Espírito Santo, com a vontade de querer aprender, buscando meios de entendimento, buscar o grego, o hebraico. Não é porque era ser um especialista no grego, um especialista no hebraico, não. Mas é como o próprio pastor Guilherme falou, existem comentários bíblicos que são de excelência, que vai te auxiliar no entendimento daquilo que você está estudando. Então, acho que o pastor Guilherme caiu aí, né? Agora vamos ver se ele volta. Hoje está difícil. Está difícil, meu amigo. Hoje está difícil. Já iniciamos com problema técnicos, né? Sim. Eu caí 2 vezes. Eu tive que reiniciar 2 vezes o Zoom. Né? O Anderson já caiu, acho que 2 vezes. 2 vezes. Esse pastor volta aí para a gente poder encerrar. Mas, assim, eu espero, caso você queira, Anderson, enquanto ele não volta, fazer aquele resumo. Sim. Né? Você falou da antiga e da nova aliança. É o tempo que ele volta aí. Isso. Então, ainda para a gente resumir, lembrando que a primeira aliança e a nova aliança, ambas estão na Torá, né? Eu vou falar onde é que está a nova aliança. Está em Deuteronômio 29, capítulo 29, capítulo 30. Se você ler pausadamente, até de preferência uma tradução linguagem de hoje, que você consegue compreender melhor, né? Você pega lá uma tradução linguagem... O pastor voltou aí. O Anderson, ele está fazendo aqui, enquanto o senhor estava fora, ele está fazendo um resumo rápido sobre a antiga e a nova aliança. Então, tanto a antiga quanto a nova, né, a primeira quanto a segunda aliança, ela encontra na Torá, né? A primeira aliança, ela encontra em Êxodo capítulo 19 ao capítulo 24, né? Feita no Monte Sinai. E a nova aliança, ela está em Deuteronômio capítulo 29, capítulo 30. E ela foi ordenada a Moisés em Moabe, tá? Em Moabe. Só ler direitinho que você vai perceber que tudo de promessa ali, que está na nova aliança, ela é desdobrada, ampliada com Ezequiel, com Jeremias, com Isaías, né? Se você vai em Isaías, você vê muitos textos também falando da nova aliança, né? O próprio Oséias também, né? Acaba usando a própria vida, né? Para simplificar tanto a primeira quanto a nova aliança. Então, o texto bíblico, ou seja, o cerne da Bíblia é a Torá. E a partir da Torá, vai tirando coisas dela. Por exemplo, o Novo Testamento sai de Deuteronômio 29 e 30 e é ampliado.
e é demonstrado ali quem é o mediador, qual é a promessa de salvação, qual é o plano. E o ponto central da primeira e da nova aliança não é a aliança em si, e sim os personagens. Quem são os personagens? É Deus e sua noiva, Deus e sua mulher, Deus e seu povo. Né? O foco está em Deus e o foco está no seu povo escolhido. Essa é a grande essência das alianças, né? E a gente fica concentrando em leis e tal, foi abolido e não. Lei, o que é lei? Lei é um espelho maravilhoso que Deus deu para nós, para a gente enxergar, né? O espelho nos salva, a lei nos salva, né? Mas o espelho, eu olho para o espelho, eu consigo perceber onde é que está o erro. E aí o que acontece? Moisés entrou nesse processo didático, mostrando o espelho, ó, não faz isso, não faz aquilo e tal. Está fora de você o espelho. Aí vem Cristo. Quando Cristo vem, ele tira o espelho e a espiritualidade, ou seja, o próprio Cristo, ele habita no seu coração, te conduzindo, porque você tirou a mão do volante, te conduzindo, né, para uma aliança em plenitude de Deus. Ou seja, você vai chegar numa situação, você vai caminhar num processo de santificação. Cristo vai estar te preparando, Deus vai estar te preparando para realmente ser transformado. É só através desse caminho, entendendo a primeira e a segunda aliança, que você vai obter a plenitude, quando fala a plenitude dos gentios, né? Essa plenitude dos gentios é quando você vai ter a real transformação através de Deus, né? E vai ser salvo, os que morreram irão ressuscitar, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão, tal. E esse é o grande plano. E a lei é só um espelhozinho onde a gente olha e entende qual é o caminho a seguir. Mas Cristo é o facilitador, é um tutor mais sofisticado, né? Porque é uma aliança com mais atributos, com mais qualidades, né? Dentro. É isso aí. Pastor Guilherme, você queria fazer umas conclusões aí? Eu acho que a gente explanou bastante, né, para não se tornar repetitivo. Eu acho que a gente precisa olhar para Cristo, ler mais os evangelhos, estudar, né, como você falou, estudar mais a Bíblia, no sentido de nós entendermos ali, tirar as nossas convicções. É um exercício que eu tenho tentado fazer, tá bom? Tentar entender o que realmente o texto quer dizer. Né? E aí a gente entender que, ao olhar para a Bíblia, o plano de Deus, desde Gênesis 3,15, como foi dito aqui, é que nós aceitemos o sacrifício de Cristo na nossa vida. E, a partir disso aí, ele vai imprimir as leis dele no nosso coração. Né? E, a partir disso, estaremos aí vivendo em comunhão com ele. Tá bom? Então, não viva só dessa live, quem está assistindo, pegue as Bíblias. Quem estiver assistindo posteriormente, que a live tenha acabado, anote os textos, sublinhe, quiser o contato para a gente conversar. Entende? É importante a gente entender que nós somos eternos aprendizes, né? E nós estamos aqui juntos para entendermos um pouquinho mais de Cristo, porque ele é tão grande que ele vai precisar da eternidade para compreender muitas questões, né? Mas um pouquinho a gente vai aprendendo, a gente vai estudando a palavra de Deus para juntos alcançarmos a graça que ele tem disponível para nós. É isso. Então, assim, pessoal, para nós encerrarmos, né, agradecer primeiramente ao pastor Guilherme, né, e o Anderson, essa disponibilidade de estarmos conosco aqui, contribuindo, porque nós somos eternos aprendizes. Nunca ninguém sabe tudo, né? E eu acho que o Evangelho é uma coisa que eu fico encantado com o Evangelho, que cada vez mais me deixa, me enche, quando a gente se permite, né, conhecer mais esse Deus tão maravilhoso. E quando a gente tem uma coisa maravilhosa, o que a gente faz? Quer contar para todo mundo, né? E isso me deixa feliz. Hoje eu vivo um sentido na minha vida cristã que eu nunca imaginei vivenciar. E quanto mais eu estudo, mais eu conheço esse Deus, mais eu me apaixono e mais eu quero falar dele para as pessoas. Eu sou um eterno aprendiz, eu estou aprendendo, mas aquilo que me encanta, eu quero falar para as pessoas.
Eu quero compartilhar. E eu acho que as pessoas têm que se permitir para que possa conhecer Deus verdadeiramente. No momento que você deixar o teu paradigma de lado, teus preconceitos de lado, né? E se abrir a conhecer verdadeiramente a Sagrada Escritura, com certeza você vai se encantar e vai vai acontecer aquilo que o próprio Cristo diz, né? Que quem conhece, a sua vida muda, e muda completamente. Você é transformado. Quem conhece é transformado. Em pensamento, em palavras, naquilo que vê, naquilo que ouve, naquilo que sente e naquilo que vive, né, no seu dia a dia. E eu queria, antes de fazer, de encerrar, dizer para aquelas pessoas que estão buscando dar um sentido à sua vida, que estão ali buscando um esclarecimento maior da Sagrada Escritura, né, que ela nos apresenta, que às vezes realmente tem texto ali que você lê e não compreende, porque você não compreende o contexto, não compreende ali a significação daquela palavra, faz a gente buscar mudar a nossa cosmovisão, né, desse cristianismo, nos levando a crer nas verdades ensinadas na Bíblia. E eu tenho certeza que quanto mais você se aprofundar e buscar entender e dar o sentido à sua vida cristã, nessa sua caminhada de fé, a sua cosmovisão vai mudar do cristianismo. E vai fazer que você creia, né, nas verdades que estão ensinadas nesse livro sagrado, sobre a natureza do ser humano, o estado dele, né, o seu estado na morte, conhecer assim com relação à ressurreição de Cristo, as promessas da eternidade que ele nos dita, não ficando assim, você no escuro ali, tendo ali uma falsa esperança, né, na sua caminhada, porque acontece muito que as pessoas elas se isolam, se fecham, porque ela não se permite conhecer o novo. E quando você se permite conhecer o novo, com certeza a sua mente abre, a sua cosmovisão abre, e você consegue enxergar uma luz no fim do túnel, né? Então, pessoal, eu agradeço muito, viu, pastor Guilherme e Anderson, pela participação de vocês. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de nós sentarmos e trazermos mais alguma coisa para a gente refletir, pensar e fortalecer a nossa caminhada, né? Porque, como o próprio Cristo fala, a gente tem que viver em comunidade. E a comunidade ela tem que estar sempre se alimentando, um alimentando o outro, né? Um fortalecendo o outro, para que a gente possa vivenciar essa cristandade com propriedade, com firmeza, e principalmente tendo Cristo como a nossa rocha, a nossa alicerce. E agradecer às pessoas que participaram e que aquelas que vão assistir depois possam compartilhar, né, esse nosso bate-papo aqui, para que a gente possa cada vez mais fazer aquilo que diz, o próprio Cristo disse, né? Ide e levar o evangelho para as outras pessoas. E queira ou não queira, o canal ele tem esse propósito de trazer, de levar, né, essas pessoas esse Cristo que é maravilhoso, que realmente transforma as vidas. Pastor, você queria orar para a gente aí? Vamos sim. Vamos orar, então. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor, Pai, entregou a sua própria vida, Pai, para nos salvar. Obrigado por esse amor. Que nós possamos estar firmes na aliança, Pai, contigo. Possamos renovar essa aliança, Pai. Que possamos andar nos teus caminhos, Pai. Seguir os seus preceitos, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Por favor, imprima, Pai, tuas leis nos nossos corações, Deus. Nos ajude nessa caminhada, que possamos entender que nós somos salvos unicamente e exclusivamente pela graça, ó Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom teu, ó Pai. Nos dê uma boa noite, abençoe esse canal, que ele possa continuar sendo fonte, ó Pai, de esperança, uma fonte, ó Pai, de uma mensagem, ó Pai, verdadeira, ó Pai, do teu santo amor, que ele possa continuar chegando, ó Pai, às diversas pessoas para conhecer um pouco mais de ti. Nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.